O Entenda Direito dessa quarta-feira convidou a doutora Marília Santana, advogada aqui em Guaxupé e região, para tratar de um assunto polêmico que viralizou nas redes sociais, no Jornal Nacional, na imprensa escrita, falada, televisada, a respeito de uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a 9ª Câmara Criminal, no julgamento de um estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, onde o réu foi condenado em 9 anos de prisão, que é o que permite a legislação pertinente ao assunto, e convidamos a doutora Marília, não só por ser advogada, operadora do direito, mas também que advoga na área criminal, e é um assunto para nós, operadores do direito, muito complicado, porque nós, advogados, nós não defendemos o criminoso, a gente defende para que a pessoa tenha uma pena justa, que pague, né, os seus atos ao Estado através de uma condenação criminal. Doutora Marília, muito obrigado por ter aceito o convite do Entenda Direito, da TV Sul. Qual que é o seu entendimento aí a respeito do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça que viralizou nas redes sociais? Doutor Daniel, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo a população a respeito de um tema tão delicado, né? Bom, não tem nenhuma dúvida que isso ia viralizar mesmo, essa repercussão toda negativa, por óbvio, dessa absolvição em segunda instância de uma pessoa que tinha sido condenada inicialmente a 9 anos de prisão por estupro de vulnerável, porque se trata de um homem de 35 anos que na sua defesa ele alegou que ele tinha um relacionamento amoroso com uma criança de 12 anos. Então é uma decisão muito polêmica porque ela vai totalmente contrária ao que a lei determina. Como bem citado pelo doutor, o artigo 217-A do Código Penal, ele traz lá como crime estupro de vulnerável. Então, quem tem menos de 14 anos é considerado, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma criança que tem que ser protegida pela legislação. Então, eu entendo que não se pode relativizar essa questão, porque a gente abre um precedente muito grande para legitimar a pedofilia, no meu entendimento. Costumo dizer que nós advogados, principalmente quem atua na área criminal, eu vou fazer aqui um jargão de um advogado que eu esqueci o nome de momento, que ele dizia o seguinte: os advogados criminais teriam que ser comparados com o dono de funerária, né, que vai levar o caixão para a vítima e para os seus familiares, trazendo uma notícia ruim. E nós, advogados criminalistas, também, muitas vezes, pegamos a árdua tarefa de defender um crime de barbaridade que está sendo questionado aí, até por uma questão do Conselho Nacional de Justiça. Vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, doutora. Sim, o Ministério Público ele recorreu dessa decisão, por óbvio, né, porque foi uma decisão que ela é até contrária, como o doutor mesmo citou, súmula do STJ. Então, a súmula do STJ, ela diz o quê? Que, independentemente da alegação de consentimento, uma criança menor de 14 anos, ela não tem nem esse discernimento para consentir uma relação sexual. O que a gente tem de decisões contrárias a isso, eu até pesquisei um pouco para poder vir tratar sobre isso com vocês, no sentido de que, quando tem uma família constituída, quando já tem filhos em comum, o agressor e a vítima, há aí uma ponderação da justiça, porque às vezes uma pena contra esse agressor que abusou sexualmente de uma criança menor de 14 anos vai penalizar não só essa vítima, mas também a criança que nasceu fruto daquele vínculo. Então, o que a gente vê nas decisões, nesse sentido, pode haver uma relativização, só que não é uma regra. Como o doutor pontuou, tem que analisar o caso concreto. Mas, a grosso modo, o que a lei determina é a penalização de quem tem qualquer ato sexual com uma criança com menos de 14 anos de idade, 14 anos ou menos. O que nós chamamos a atenção que não é também todos os casos que podem ser denunciados como estupro, mas, às vezes, o advogado faz uma prova que houve ali uma importunação sexual.
que aí já é revista pelo artigo 215. Mas o caso específico hoje é a respeito da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o Ministério Público recorreu, provavelmente vai ser vitorioso nesse recurso, aonde vão indeferir ou, né, negar reformar a decisão do Tribunal de Justiça. Mas isso ficou muito ruim para nós, operadores do direito. Doutor Daniel, eu acho importante pontuar a importância que teve o clamor social, né, essa divulgação dessa notícia, que gerou todo esse clamor, porque por conta disso vários políticos se envolveram na questão, levantaram essa bandeira, né? E eu achei super válido, muito importante. Talvez não teria tanta comoção se não tivesse tanta publicidade nessa situação. Claro que, por se tratar de menores, tem que haver aí a proteção da identidade da vítima, porque muito é questionado para nós, né, doutor, por que não expõe o agressor, essa pessoa tem que ser exposta, vocês ficam protegendo o agressor, mas não é o caso, não se expõe o agressor para, por consequência, a vítima não ser exposta. Sim, e agora abre um precedente, né, porque a situação foi alarmada em todo o cenário brasileiro, inclusive as reportagens estiveram na cidade de origem, onde todo mundo não se... como se diz, ninguém quer comentar o assunto, ninguém fala nada, ninguém diz que não sabe de nada. Nesse caso específico, pelo que eu analisei nas notícias e decisões, nesse caso específico, o réu tinha um histórico anterior criminal, então por isso que muitas pessoas não querem falar sobre o assunto, não querem se envolver, então é por essa questão. Outra questão também importante que o doutor mencionou foi o voto divergente, importante mencionar que foi uma mulher desembargadora, que foi a única que deu o voto divergente para condenar o réu. Então é importante para o telespectador entender o seguinte, quando se recorre de uma decisão, não é mais um juiz singular que decide a questão, e sim 3 desembargadores no Tribunal de Justiça que decidem essa questão. Então são 3 porque não pode ter empate, e apenas uma mulher desembargadora que votou contra a absolvição desse réu que supostamente estuprou, manteve relação sexual com uma menor de 12 anos de idade. E nós fomos contactados por alguns telespectadores e tivemos a honra de receber a doutora Marília Santana aqui, que é advogada, mãe, né, mulher, e esse assunto nós trouxemos para entrevistá-la nesse sentido de fazer um contraponto. Não é 2 advogados do sexo oposto, e sim 2 advogados de sexo diferentes com os pensamentos mais ou menos voltados para a decisão de primeira instância. Eu acho importante, sim, alertar a população sobre essas questões. Na dúvida, procurar sempre a delegacia da mulher, para qualquer dúvida, porque o interesse da criança, do menor, do adolescente, deve ser defendido por todos, pela população no geral. Está previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar é justamente essa, para a gente sempre priorizar o interesse da criança, independentemente de quem é o réu, se tem passagem policial anterior, se não tem, independentemente de qualquer coisa. Na dúvida, denuncie, porque ele vai ser investigado, a gente não está aqui para uma punição sem precedentes, né, doutor? Então, a gente preza, sim, por uma investigação, por um processo justo, por uma decisão que cabe recurso. Na dúvida, denuncie.